1 atm e 27 graus Celsius. Você sabe quais são as condições normais de temperatura e pressão? Você lembra? Então eu vou colocar aqui no cantinho. Ó. As CNTP são 1 atm de pressão e 0 graus Celsius. Essas são as condições normais de temperatura e pressão. 1 atm, que é a pressão ao nível do mar, e 0 graus Celsius, que é a temperatura em Celsius, que é a mesma coisa que 273 Kelvin. Já que para gases só se estuda a escala Kelvin, tá bom? Então, pessoal, embora a pressão seja de 1 atm, a temperatura é 27 graus e não 0. Então esse gás está fora das CNTP. E se esse gás está fora das CNTP, nós estamos impedidos de usar o 22,4. Gases fora das CNTP. Então como proceder? Observa, vocês lembram a equação geral dos gases? Tomara que sim. A equação geral dos gases é aquela que todo mundo conhece, até da física. PV igual a nRT. E PV igual a nRT é uma equação que trabalha volume de gases em quaisquer condições de temperatura e pressão. Porque o 22,4 litros é o volume molar nas CNTP. Mas se o gás está fora das CNTP, a gente costuma usar a equação geral dos gases, que é o PV igual a nRT. Observe uma coisa. Se ele quer saber o volume, que é vê se é a pergunta dele. Quer dizer, não é a pergunta porque ele deu o volume, né? Se ele quer o volume e o gás está fora das CNTP, se você olhar, volume, pressão, temperatura, tudo isso nós temos, a constante dos gases que é dada, tudo gira em torno do número de mols. É isso que eu queria trazer para você. Tudo gira em torno do número de mols. Então, olha o que a gente vai fazer. Nós vamos pegar o volume que ele precisa produzir do gás, na temperatura e na pressão que ele quer, com a constante dos gases, e a gente vai descobrir quantos mols do gás deverá ser produzido. Observa que, em tese, a questão fala em volume do gás, mas, de fato, a questão vai falar em mol, porque o volume será convertido para mol. Então, a nossa questão, ela será uma questão de massa do carbeto de cálcio e mol do acetileno. Mas, Marcelo, não é mol, é volume. Mas o volume está fora das CNTP e será convertido para mol. Isso aqui é número de mol. Então, a gente pode, com certeza, fechar a primeira linha usando mol. E usando mol é repetir o que já tem, porque já está em mol. Tá certo isso, gente? Então, vamos ver se vocês acompanham. Agora, vamos pegar o PV igual a nRT e descobrir o número de mols aqui. A que pressão está submetido o gás? 1 atm. Qual é o volume de gás que a gente quer produzir? Dá uma olhada aí. 12,3 litros. Vê se é. 12,3 litros. Esse volume é sempre em litros. Quantos mols isso representa? Nós vamos calcular. Constante dos gases, 0,082. Isso é dado na questão, ou na tabela periódica. E a temperatura que está submetido o gás? 27 graus Celsius. Que passando para Kelvin vai a quanto? 300. Ok? Então temos que resolver essa conta para descobrir o número de mols que representa esse volume de gás nas condições que a gente tem aqui. Então o número de mols vai ser 12,3 sobre essa conta aqui. Me ajuda aqui, por favor? Eu vou cortar esses dois zeros e vou mandar duas casas para a direita. Ó, duas para a esquerda e duas para a direita. Então a minha conta é 3 vezes 8,2. 3 vezes 8,2 dá 24,6. Então, quantos mols de gás eu preciso produzir? Ficou até fácil, hein, gente? 0,5. Ou seja, vê se você ainda está vivo. É como se a pergunta da questão, se a pergunta não, é como se o dado da questão mudasse. É como se fosse assim, ó. Qual a massa aproximada do carbeto de cálcio necessária para produzir meio mol de gás? Então você esquece os 12,3 litros a 1 atm 27 graus Celsius, isso vira meio mol. Então a massa do carbeto de cálcio necessária para produzir meio mol de acetileno. Bom, massa e mol, 64 gramas produz 1 mol, então meio mol de acetileno, X de carbeto. Gente, de cabeça vai ser a metade, 32 gramas de carbeto de cálcio é o que a gente produz
nessas condições. Observa a questão, gases fora da CNTP.